Um assunto muito importante que todos vocês e todos nós devemos prestar bastante atenção. Eu estou com o Coronel Eni Bolivar via live nesse exato momento. Coronel, cada vez mais nos assusta o avanço da tecnologia e a bandidagem se especializando para tirar proveito disso com a boa-fé das pessoas, né? Então, uma coisa cada vez terrível. E aí, Coronel, nós entrevistamos o perito forense Emanuel Miranda sobre como esses criminosos têm utilizado a inteligência artificial para aplicar os golpes. Vamos assistir juntos aqui, para a gente poder depois a gente bater aquele papo e conversar aqui com o senhor. Vamos ver. Ela vai ler parâmetros da sua voz e ela vai, através desses parâmetros, ela vai conseguir modular a sua voz, ela vai sintetizar a sua voz para ela ser reproduzida. Então, ela vai pegar a voz real, ela vai sintetizar essa voz através de parâmetros que vão estar dados, que é através de um treinamento, porque a rede ela precisa treinar, né? A inteligência artificial ela precisa de dados para poder treinar. Então, por exemplo, você só consegue treinar uma voz se você der dados a ela. Então, eu não posso clonar a sua voz, por exemplo, se eu não tiver muitos dados da sua voz, porque a inteligência vai ler, ela vai extrair todos os parâmetros da sua voz e ela vai criar a sua voz de forma sintetizada. Imagine você estar no WhatsApp e receber a voz, por exemplo, de um parente seu pedindo dinheiro. Então, não tem como você não parar assim e não cair, né, nessa armadilha. Então, por isso que agora os bandidos começaram a usar, os golpistas também, começaram a usar essa tecnologia. Até porque o que era mais complexo para ser feito, hoje você consegue, de uma forma muito mais facilitada, fazer uma clonagem de voz. A inteligência artificial hoje, ela... que a gente está até comentando, vai existir, a ideia é que existe uma grande revolução a partir da inteligência artificial, uma revolução da IA, que ela vai acabar sendo tão ou mais importante, é o que dizem, da própria revolução industrial. Então a IA ela veio para ajudar a gente, isso é verdade, tanto em matéria de produtividade, mas também como a gente vai produzir mais rápido, muito provavelmente vai ser cobrado também um pouco mais. Mas é a gente tentar usar a IA ela pode ser usada, por exemplo, para solucionar crimes, mas ela também pode ser usada para cometer crimes. Então, o papel, por exemplo, do perito hoje é estar atento a todas essas tecnologias para que a gente possa tentar reconhecer o que está acontecendo e se antecipar frente a esse crime. E, tipo, se acontecer o uso da tecnologia por exemplo, para o golpe, a gente conseguir identificar que essa voz ela foi clonada. A gente, como perito, quando uma voz chega para ser identificada, a gente faz uma análise acústica dessa voz, a gente joga essa voz no espectrograma e identifica. Quanto mais a inteligência avança, a gente percebe que esse espectrograma está muito mais parecido com o de uma voz real. Então, hoje a gente tem que usar o espectrograma com alguns algoritmos, com alguma análise de metadado, para a gente conseguir identificar que essa voz é uma voz clonada. Gente, que coisa, hein? Coronel Eni Bolivar, não sabe o que é que nos assusta? Porque se os peritos têm que usar o espectrograma, os algoritmos e todos os equipamentos possíveis para identificar, uma pessoa comum como o pai do digital influencer acabou caindo e pagou os R$600 porque a voz era praticamente a mesma do filho dele pedindo esses R$600. Primeiro, boa tarde, Coronel. O que é que se pode fazer para evitar ser a próxima vítima, Coronel? Pois é, Wilson. 1 em cada 4 pessoas no mundo já foram vítimas de algum tipo de clonagem de voz. Esses são os dados que a gente tem numa pesquisa da McAfee. O Brasil ainda não faz parte aí desse rol, tá? A gente tem encabeçando aí a Índia, os Estados Unidos e o Reino Unido, mas o que o perito Emanuel, que eu conheço bem, falou, tem tudo a ver. Hoje a inteligência artificial é uma realidade, é o futuro, traz esse avanço, mas na contrapartida também a justiça vai ter que se adaptar, como a gente viu o advogado falando, como também nós teremos que investir na tecnologia, principalmente para identificar quando há uma voz clonada ou é uma voz real. Imagina, Wilson, que a gente conhece, e não é de hoje, os sintetizadores, aqueles teclados que já sintetizavam alguns instrumentos, como um próprio trompete, um saxofone. Hoje, né, esse sintetizador, através da inteligência artificial, está usando a voz humana. E aí, para aplicar golpes. Boa tarde.
Que coisa, hein? Coronel, eu fico preocupadíssimo com essa situação, porque a gente vai ficar chegando a um ponto em que nós vamos ter que nos atualizar, como o senhor bem disse, a justiça, os peritos, né, o Instituto de Criminalística, porque o crime vai usar isso em benefício próprio para poder tirar proveito das pessoas, né? Então, por exemplo, o que fazer? Hoje as pessoas não falam mais ao celular. Oi, tudo bom? Então ninguém liga para ninguém. É geralmente mandando os áudios para as outras pessoas. É por isso que não se deve mandar áudios muito longos, é isso mesmo? Wilson, não tem como evitar, tá? Você ligando para uma pessoa e naquele momento, se a sua voz está sendo gravada, é possível aí fazer uma clonagem da sua voz. Se você manda um áudio, também é possível, através dos metadados, através de todos os artifícios, como o Emanuel falou, você fazer a clonagem. O que é que você tem que fazer para que você consiga, pelo menos, minimizar ou evitar? E aí a gente vai trazer aqui para vocês algumas dicas para que você, na hora, tenha o máximo de cuidado e atenção para não ser vítima desse golpe. Muito bem, então vamos lá, vamos ver essas dicas aí, que eu acho que é importante para que todo mundo saiba o que é que se pode fazer para poder evitar cair nesses golpes, né? Coronel, qual é a primeira dica que o senhor daria, então? Vamos ver aqui, então. Veja como se proteger do golpe de clonagem de voz. Crie palavra-chave entre familiares. O que seria isso? Então, criar palavra-chave entre familiar, na verdade, é você gerar aí algum tipo de senha para você saber, né, que a outra pessoa que está lá falando com você realmente é verdadeiro ou não é uma voz clonada. Isso aí já é utilizado, inclusive, Wilson, que é uma das nossas dicas também, a autenticação com 2 fatores, ou 2FA, como é conhecido aí no meio tecnológico. Então, quando a gente tem essa dificuldade, a gente cria aí esse bloqueio, a gente reforça essa segurança, a gente faz com que o criminoso tenha mais dificuldade de aplicar o golpe. Perfeito, boa dica também. Vamos lá para a segunda dica de hoje, deixa eu ver aqui então, qual foi a segunda dica que o senhor trouxe? Desconfie de chamadas desconhecidas. Você estava recebendo uma chamada, você não sabe de quem está sendo aquela chamada, mas a pessoa está dizendo que é um parente seu, um amigo seu, ou está dizendo que é de um banco. Então você deve desconfiar e deve ali verificar se realmente a identidade está confirmada. Perfeito, que é para não dar então a oportunidade que ele possa gravar a sua voz e etc, né? Muito bem. Vamos lá, então a terceira dica então para que você não caia nos golpes é verificar a identidade. Eu acho que o coronel não conseguiu ouvir. Verificar a terceira, verificar a identidade, coronel. Então, como a gente falou, quando a gente verifica a identidade, verifica o número que está sendo chamado, você dificulta. Quanto menos você oferecer voz para aquela pessoa, passando aí também que a sua voz seja vítima de clonagem, ou mesmo aquele outro lado que está falando com você, se trata de uma voz clonada, enquanto você não identificar, você não deve passar nenhum tipo de informação. Muito bem, deixa eu ver então agora outra dica que o senhor trouxe para a gente aqui. Nunca siga instruções imediatas. Instruções de quem está te ligando, é isso? Exatamente. Alguém está te ligando ou com a voz que é clonada de um parente seu e está pedindo para você tomar atitudes rápidas, repentinas e pensadas. Então você não deve fazer isso, você deve manter a calma e só praticar qualquer tipo de ação após você ter a certeza de que aquela pessoa que está falando com você do outro lado realmente é verdadeira. Perfeito, muito bem. Vamos para a última, então, dica importante para todo mundo ficar antenado aí. Comunique à polícia em relação a quê? Se você estiver desconfiado, é isso, coronel? Você está desconfiado que foi vítima. Alguém ligou para você e você desconfiou da voz através de uma tonalidade diferente, através de sinais ou de dados que a pessoa, na hora da fala, da conversa, não condiz com o que você já sabe daquela pessoa, de imediato você deve comunicar isso à polícia. Porque essa pessoa, ela pode praticar o golpe com você e pode praticar com outras pessoas. Então, para que isso não aconteça, de imediato você comunica à polícia, porque já passa a ser estatística, já passa a ter aí
algum viés para que a polícia busque esses criminosos. Muito bem, perfeito. O que eu vou fazer agora, sabe, coronel? Todo mundo que falar comigo agora, ou mandar mensagem, eu vou mandar assim, Oi, gente, tudo bom? Aqui é tudo bem, porque vai ficar parecendo com a voz do antigo, aquele palhaço carequinha que tinha, né? Muito bem. Ô, coronel, um abraço para o senhor, obrigado pelo carinho. Quem quiser entrar em contato, então, com o coronel, ou então sugerir assuntos a serem debatidos como esse, que é importante que nós trouxemos aqui no Explica Pra Gente, tá aqui, ó, @Coronel Enio Bolivar. Coronel, um abraço, grande sucesso e que Deus nos proteja e que a gente continue ouvindo aqui as suas dicas para ficar antenado e não ser a próxima vítima, né? Obrigado, Wilson. Parabéns aí pela atualização, vocês estarem sempre antenados com o que há de mais novo aí no que diz respeito a esses golpes, a esses criminosos, prestando esse serviço aí de muita utilidade para as pessoas. Forte abraço, fique com Deus, beijo no coração de vocês aí e o murrinho, ó. Importante, muito bem, um abraço. Então, coronel, sucesso, boa semana e muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, tá certo? É isso mesmo.